Solo Leveling. Volume 1. Capítulo 262. Antes de começarmos, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Isso ajuda esta história a chegar a mais ouvintes. Agora, vamos ao capítulo. Capítulo 262. Capítulo 262. História lateral 19. A última história lateral, 12 anos depois. Dentro das fileiras da Unidade de Crimes Violentos do Distrito Central, havia este detetive apelidado de Fantasma. O detetive novato que ingressou na equipe este ano após passar no exame de promoção, Lee Sevan, frequentemente ouvia esse boato enquanto caminhava patrulhando como policial. A taxa de prisão de 200%. O boato dizia que, na frente deste fantasma, capaz de resolver não apenas os casos em seu próprio arquivo, mas até os casos antigos do passado, todo criminoso violento ou valentão sanguinário se tornaria uma ovelha muito bem comportada em um instante. Para os policiais que patrulhavam essas ruas, este detetive continuava sendo um objeto de puro respeito, uma figura lendária de verdade. Sério agora, o boato chegou a dizer que, embora ele fosse elegível para uma promoção, ele desejava se dedicar totalmente ao trabalho de campo e recusava-se a subir na escada de carreira. Quão hardcore isso era? Qualquer um com algum senso definitivamente nunca recusaria uma promoção, obviamente. Em qualquer caso, mesmo que apenas metade dos rumores circulando se revelasse verdadeira, então o detetive misterioso seria um investigador do caralho. Seus colegas policiais de patrulha eram profundamente invejosos de Lee Sevan ingressar na Unidade de Crimes Violentos. Eles não sabiam que ele estava atualmente engolindo sua saliva nervosa enquanto examinava o escritório da equipe, se perguntando quem poderia ser este detetive lendário dos rumores. Como condizente com um grupo de detetives que colidem com criminosos experientes todos os dias, todos eles carregavam semblantes masculinos e sem rodeios. Eles começaram a lançar olhares afiados e investigativos na direção de um visitante desconhecido em suas fileiras. Não seria tão estranho chamar qualquer um desses bons oficiais de fantasma, de fato. A luz nos olhos deles é tão... Lee Sevan gradualmente recuou dos olhares poderosos dos veteranos e começou a se preocupar internamente se sobreviveria por muito tempo neste lugar ou não. E... Você é aquele novato que está se juntando a nós a partir de hoje. Uma voz veio de trás sem qualquer aviso prévio e Lee Sevan pulou de susto. Ele se virou rapidamente e fez um excelente cumprimento. Lealdade. Não precisa ficar tão tenso. Somos todos uma família agora, certo? A voz pertencia a um homem de meia idade carregando 2 copos de papel cheios de café, parado bem atrás de Lee Sevan. Ele gentilmente ofereceu um dos copos ao novato ainda nervoso. Aqui, é por minha conta. Oh, obrigado muito. Lee Sevan fez uma reverência profunda e recebeu o café. Instantaneamente, ele foi recebido pelo calor reconfortante que era meio como uma ligação de telefone de sua família que ele ansiava ver novamente depois de viver sozinho por muito tempo. Talvez aquela primeira mordida do café quente o tenha ajudado a relaxar? Lee Sevan continuou a beber a bebida quente enquanto estudava cautelosamente a atmosfera geral dos arredores, antes de perguntar ao sênior quem lhe havia presenteado a bebida. Com licença. Eu fui falar com o capitão da equipe, e ele me informou que eu trabalharia junto com o detetive Selby daqui para frente. Eu estava pensando, aquele fantasma é seu parceiro. F.U.E.O.P. Levou quase tudo que Lee Sevan tinha para impedir que o café espirrasse de sua boca e narinas. Bem, nós criamos esse apelido para o cara porque ele é supernaturalmente rápido. Veja bem? Não sei quando aconteceu, mas esse nome ficou preso de alguma forma e até as pessoas em outras unidades começaram a chamá-lo assim. Tenho certeza de que você também o ouviu, certo? Sim. Eu ouvi. Lee Sevan rapidamente acenou a cabeça várias vezes.
Um sorriso significativo subitamente surgiu no rosto do sênior. A questão é, aquele café que eu te dei? É para ele. O detetive sênior se virou para escapar para o corredor, mas então ele parou e apontou para o final com o queixo, um sorriso agora firmemente marcado em seu rosto. Fala sério. Ele está chegando. Incapaz de reprimir sua curiosidade, Lee Se-van também saiu rapidamente para o corredor e desviou o olhar na direção para onde o sênior estava olhando. Foi quando ele descobriu um certo homem caminhando sem pressa em sua direção do final do corredor. Aquele homem é o lendário. Sem dúvida, aquele homem não parecia estar com pressa, mas ele já estava parado diante de Lee Se-van antes mesmo que o novato pudesse recuperar totalmente a compostura. Que pressão avassaladora ele emitia! Lee Se-van tinha uma altura média para um homem coreano, mas ele teve que olhar fisicamente para cima para seu novo parceiro, o detetive sênior apelidado de Fantasma, que era pelo menos uma cabeça mais alto que ele. Quase instantaneamente, o pobre novato sentiu-se sufocado e ficou difícil respirar por causa dessa pressão inexplicável emitida pelo homem à sua frente. O fantasma da região central. A razão pela qual este detetive tinha tal apelido não era simplesmente por sua rapidez sobrenatural, não. Lee Se-van tinha certeza desse fato depois de finalmente encontrar a pessoa em questão. Sênior. Oh, ei, cara. Saindo para uma ligação? Não, não é nada demais, na verdade. A propósito, ele é nosso novo recruta. Isso mesmo, é. O nome dele é Lee Se-van. Jin-Woo fez uma leve reverência para cumprimentar o detetive sênior que estava ao lado de Lee Se-van. Ele então virou o novato para outra direção e colocou a mão no ombro do júnior completamente paralisado. Então, eu vou treinar o novato. O detetive sênior com o rosto de um tio de bom coração continuou sorrindo como se tivesse encontrado algo bastante divertido. Ele acenou com a cabeça para dizer sim. Claro, claro. Pode ir, tenha um bom dia. Quase assim que a saudação com o sênior terminou, Jin-Woo arrastou o policial novato que agora estava sob sua responsabilidade para fora do prédio. Ele não pode estar irritado comigo por eu ter bebido o café dele, certo? Quando esse pensamento surgiu em sua cabeça, Lee Se-van acabou perguntando rapidamente. Sr. Nin? Aonde vamos? Em vez de uma resposta, no entanto, ele recebeu uma pergunta em troca. Por que você se tornou policial? Ah, isso. Eu. Lee Se-van hesitou por um momento antes de lembrar seu sonho original, o objetivo, que ele havia esquecido ao trabalhar como policial de patrulha lutando contra bêbados e outros idiotas nos últimos anos. Eu queria pegar os maus. Isso mesmo. Mesmo enquanto trocavam perguntas e respostas, Jin-Woo não diminuiu seus passos que continuaram a levar o novato para seu destino desconhecido. E ele finalmente deixou ir o novato agitado assim que chegaram ao objetivo final. Nós vamos a um lugar onde podemos fazer exatamente isso. Lee Se-van levantou a cabeça, e Jin-Woo formou seu sorriso agora característico. Sorriso. Foi um sorriso que acalmou as mentes de todos que o viram. Jin-Woo olhou para o novato mais baixo com um sorriso no rosto antes de continuar. É por isso que eu me tornei policial também, veja bem. Apenas essas palavras fizeram o coração de Lee Se-van bater violentamente. Tum-tum. Como o coração de alguém não poderia palpitar em momentos como este enquanto se é um policial digno de seu ou sua sal? Você vem. Lee Se-van ouviu a pergunta com apenas uma possível resposta e respondeu com um rosto animado. Claro, Sr. Nin. Asterisco 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 completamente exausto de perseguir criminosos o dia todo, Lee Se-van desabou em cima de sua nova mesa e adormeceu. Jin-Woo estava planejando despejar o relatório dos depoimentos de todos os suspeitos que prenderam hoje para o novato, mas agora... Toque, toque.
Ele parou de anotar no papel do relatório e estudou silenciosamente Lee Se-van, completamente perdido nas terras distantes do sono doce. Ele disse que tinha experiência de pegar um assaltante armado de mão armada, não disse? Sim, é divertido treinar um novato como esse cara. Um sorriso naturalmente surgiu em seu rosto agora que um broto bastante excelente havia ingressado em sua unidade. He. Depois de ver um sorriso florescer no rosto de Jin-Woo, o suspeito sentado do outro lado da mesa erroneamente acreditou que a atmosfera havia se tornado bastante amigável e formou um sorriso sorrateiro próprio. Isso apenas provocou um bufo endurecido de Jin-Woo, no entanto. E por que diabos você está sorrindo? Eu sinto muito. Ok, então. O próximo é... Assim que os dedos de Jin-Woo tocaram no teclado mais uma vez. Meu senhor, posso sugerir que tais tarefas miscelâneas sejam deixadas para nós, seus leais soldados. Ele ouviu a voz de Grit vindo de sua sombra. De fato, seria conveniente utilizar seus soldados. Esqueça treinar os novatos para prender os suspeitos, ele poderia simplesmente liberar seus quase 10 milhões de soldados e fazê-los pegar os maus. Isso limparia a totalidade da República da Coreia em pouco tempo. No entanto, o que ele deveria fazer sobre a extrema agitação e o medo do público em geral que sem dúvida viria logo depois? Um equilíbrio adequado precisava ser mantido, independentemente do trabalho. Foi por isso que Jin-Woo fez o seu melhor para controlar seus poderes, para minimizar o impacto na sociedade em geral. E assim, à medida que o trabalho administrativo sobre esses pequenos criminosos estava chegando ao fim. Embora o novato ainda não tivesse conseguido se livrar do reino dos sonhos. Jin-Woo ouviu as vozes vindo do canto do escritório e acabou prestando atenção ao conteúdo da conversa. Detetive Nin, por favor, me escute. Jin-Yi não é uma garota que escolheria tirar a própria vida. Olha, moça. Eu entendo como você se sente. Mas, eu já expliquei a você em detalhes, não expliquei. Todas as evidências apontam para, por favor, olhe estes textos. Eles parecem algo enviado por uma pessoa que planeja cometer suicídio 3 horas depois. Talvez fosse por causa do fato de o nome da falecida soar parecido com o de sua irmã? Por um tempo, a mente de Jin-Woo continuou vagando pela conversa entre aquelas duas pessoas que não pareciam ir para lugar nenhum rápido. O detetive, agora cansado desse tagarelar, acabou respondendo de maneira mal-humorada. Olha aqui, moça! Desde o início, a maioria dos suicídios não são planejados com antecedência, mas são feitos no impulso do momento. Você se importa se eu dou uma olhada no caso? O detetive estremeceu maliciosamente quando Jin-Woo se aproximou dele sem qualquer presença. Os detetives deveriam ser capazes de descobrir se uma pessoa era culpada de um crime ou não apenas fechando olhares com um suspeito no piscar de olhos. Tais detetives não conseguiam detectar sua aproximação, então era uma pequena surpresa que Jin-Woo tivesse o apelido de fantasma. Detetive Seung. O detetive formou uma expressão preocupada ao olhar para Jin-Woo, antes de mudar o olhar para frente, apenas para ver a expressão no amigo da falecida ganhando um raio de esperança. O detetive percebeu instantaneamente que as coisas poderiam ficar um pouco complicadas para ele, então ele pediu silenciosamente a Jin-Woo para sair do escritório por um momento. Ele entregou os arquivos do caso relacionados e tirou um cigarro depois que chegaram. Detetive Seung. Espero que você não vá me colocar no lugar aqui. Jin-Woo não prestou atenção ao apelo de seu sênior e examinou os arquivos, apenas para sua expressão endurecer a um grau assustador. O detetive estava prestes a acender seu cigarro, mas depois de sentir a aura escorrendo de Jin-Woo, acabou dando um passo para trás de surpresa. Ele é como uma pessoa diferente quando está concentrado assim.
O detetive sênior sugou profundamente a fumaça exalando do cigarro aceso como se para acalmar seus nervos trêmulos. A vítima feminina foi encontrada dentro de sua banheira, tendo morrido por perda maciça de sangue de um grande corte na pulso. A faca usada para cortar seu pulso foi recuperada dentro do banheiro, e talvez não surpreendentemente, apenas as impressões digitais dela foram encontradas na arma, ninguém mais. O arquivo também dizia que, embora a falecida exibisse uma personalidade brilhante externamente, ela realmente sofria de depressão. Poucos outros investigadores viriam a uma hipótese diferente depois de olhar todos os fatos disponíveis neste caso. Jinvoo devolveu o arquivo do caso ao detetive designado ao caso. Eu não vejo nada de errado. Se certo. Você acha, também? O detetive recebeu os arquivos de volta com uma expressão um tanto feliz. No entanto. Com um rosto endurecido, o sênior perguntou de volta enquanto pensava, será que ele possa ser? Eu confirmarei por mim mesmo, só por precaução. Ah! O fantasma tinha farejado um rastro, parecia. Enquanto olhava para as costas de Jinvoo enquanto ele caminhava em direção ao amigo da falecida esperando ansiosamente lá, o detetive sênior coçou grossa a parte de trás da cabeça e reclamou em sua cabeça. Aquele cara nunca fica cansado ou algo assim? O amigo da falecida, seu olhar atualmente fixo no chão, rapidamente levantou a cabeça ao ouvir a voz de Jinvoo. Eu sou o detetive Seung Jinvoo. Podemos conversar por um momento? A amiga acenou com a cabeça, sua expressão sombria atual parecendo uma mistura de esperança recém-descoberta e tristeza. Sim. Dentro de uma casa quieta, vazia e sem dono, uma sombra preta subitamente surgiu. Era Jinvoo. Ele se encontrou em um apartamento que era um pouco grande demais para uma mulher viver sozinha. O calor dela de quando ela ainda estava viva podia ser sentido de vários cantos desta unidade de apartamento. A hora atual era a tarde da noite. Os arredores estavam totalmente escuros, mas não havia necessidade de acender as luzes porque isso era o mesmo que luz do dia para os olhos de Jinvoo. Ele entrou no banheiro, o lugar onde ela encontrou seus momentos finais. O cheiro forte de sangue a ser limpo picou seu nariz. Jinvoo ficou diante da banheira e estudou silenciosamente o local exato onde a falecida se preparou para morrer. Vendo todo o sangue derramado, era como se ele pudesse sentir a dor da mulher. No entanto, ele só podia imaginar como aquela dor era, não sentir a dor em si. O que a falecida estava sentindo quando escolheu a morte, quão doloroso era enquanto ela estava deitada ali morrendo. Aqueles que ficaram não saberiam. Geralmente falando, era isso. Jinvoo se agachou um pouco e estudou as manchas de sangue antes de lembrar a última mensagem de texto que ela enviou à amiga. Estava cheia de sua antecipação sobre o próximo encontro com sua amiga. Assim como o amigo havia dito, aquela mensagem não parecia ter sido enviada por alguém que estava se preparando para tirar a própria vida. Provavelmente, a amiga queria acreditar que ela não escolheria morrer sem dizer uma despedida à sua amiga mais próxima. Com certeza, aqueles que ficaram nunca saberiam o que a morta queria dizer a eles. Geralmente, isso seria verdade. Geralmente. No entanto, Jinvoo possuía uma maneira de ouvir a voz dos mortos. Eu precisava dos restos reais no passado, mas agora. Jinvoo emitiu seu comando, e o sangue enegrecido e coagulado voltou a ser um líquido carmesim e começou a escorrer novamente. A mancha de sangue que restou como nada mais do que lembranças macabras se juntaram para formar um poço profundo de sangue fervente. Como se estivesse vivo, a massa de sangue continuou a borbulhar e rolar à medida que crescia cada vez maior. O soberano das sombras, o rei dos mortos, então emitiu a ordem absoluta que não podia ser recusada nos restos da falecida. Levante-se. Capítulo 262 e fim.